Abençoe-nos, Jesus, o nosso bom e amado Mestre. Quando nós vamos chegando ao Espiritismo, quando nós vamos tomando contato com a doutrina espírita, é comum nas casas espíritas as pessoas nos apresentarem as obras de Allan Kardec. Aqueles que já me ouviram aqui vão dizer, mas de novo, Mar? Ele está ficando meio passadinho. Tô não. Meu pai morreu com mais de 90, lúcido que só vendo. E eu vou mais longe, lúcido. Não esqueci não. É porque é importante nós sempre lembrarmos a importância de nós estudarmos Kardec, conhecermos Kardec, diariamente consultarmos Kardec, na busca das respostas que nós estamos buscando. Há hoje em curso uma guerra espiritual de grande monta, onde espíritos inferiores, que se intitulam os inimigos do Cristo, logram ou julgam estar numa guerra contra o Mestre de amor e de misericórdia, achando que estão em conflito com ele, e atacam aqueles que estão tentando aos poucos se modificar, se reerguer, que somos nós, espíritos inferiores ainda que somos, pequenos que somos, que estamos tentando galgar os degraus, devagarinho aprender, vencer as nossas deficiências, as nossas dificuldades, que todos nós temos, sem nenhuma exceção. O centro espírita não é um lugar para santos, é um lugar para almas que estão em crescimento, espíritos que estão em aprendizagem e que exigem de nós uma postura ativa, diferente das outras religiões cuja nossa postura era passiva. Ou eu esperava o pastor, o padre falar, o santo descer do altar para resolver o problema, tomava a hóstia e ia para casa. O espiritismo não é isso. E nesse momento de conflito espiritual, esses espíritos estão atacando o movimento espírita. E muitos de nós, desavisados, estamos aceitando as propostas desses espíritos, indo de encontro àquilo que propõe o espiritismo, atazanando a vida dos dirigentes das casas espíritas com as tais modernidades. Precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. A pessoa não consegue investir na sua mudança, ela não consegue se olhar, ela não consegue se analisar, ela não consegue se enfrentar e começa a buscar caminhos alternativos que passam longe do estudo de Kardec, passam longe do estudo das boas obras da literatura espírita, tirando de nós aquele que é o maior presente que nós recebemos nesta encarnação, o Espiritismo em nossas vidas. Quando eu vou estudando Kardec, quando eu vou me aprofundando no livro dos Espíritos, sem essa bobageira que estão falando por aí, que é difícil, palavra, isso é bobagem. Isso tem nome, é preguiça, é outro nome, é preguiça. Porque o livro é fácil de ler, está com o Google do lado ali. Eu já citei antigamente aquele dicionário Alego desse tamanho. Eu tomei várias palmadas com aquele dicionário da minha mãe. Eu não paguei nada, falava demais, aprontava muito. Minha mãe era uma portuguesa baixinha, pequenininha, e ela comia o couro. E às vezes era com o dicionário do Aurélio, que ela pegava e corria atrás do Delta Larus, que o pessoal conhece, a Barça. Eu levei muita barçada na cabeça para aprender a correr, para não ver se eu melhorava um bocadinho. Melhorou um bocadinho, mas melhorou. E está lá o dicionário para nós consultarmos, e as pessoas ficam com esse discurso a serviço das trevas. O livro dos Espíritos é difícil, é fácil, pergunta e resposta. Quando eu vou estudar o livro dos médiuns, eu começo a entender a mediunidade, e começo a ver quanta bobagem é dita nas casas espíritas em nome da mediunidade. Quanta gente que não passa, não é nada de médium, passa longe de ser médium, porque não estudou, porque não quer estudar, abrindo mão
de uma ferramenta de misericórdia para efetivamente educar e adestrar a sua mediunidade para que se torne um trabalhador do Cristo. Sabendo que mediunidade não é um desenvolvimento dessa encarnação, são necessárias várias reencarnações para que eu possa ir desenvolvendo, educando, aprendendo a entrar em contato com o mundo espiritual. E quando eu busco esses estudos, essas leituras, eu me deparo com verdadeiros tesouros da mediunidade. Eu me encontro com a mediunidade de Chico Xavier, passo a compulsar as obras que ele psicografou, que exalam integridade, dignidade, verdade. As obras do Espírito Emmanuel, as obras do Espírito Humberto de Campos. Quando eu viajo do Espírito André Luiz, quando eu me adentro pela mediunidade de Divaldo Franco, eu me abraço com o Espírito Joana de Ângeles, o Dr. Bezerra de Menezes, com Victor Hugo, o escritor francês, notável escritor francês. Eu me deparo com tantos espíritos, me deparo com Raul Teixeira, o espírito Camilo, com a dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela devassa a sua intimidade para falar das suas lutas na mediunidade. Eu me encontro com aquilo que me traz um conhecimento todo diferente, todo profundo, que me fala de verdade. E principalmente, eu estabeleço uma relação nova com Jesus. Quando eu entendo as propostas que os bons espíritos trazem na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de leitura diária obrigatória para todos nós. Ali eu encontro um Jesus diferente daquilo que eu ouvi até hoje e que eu convivi até hoje. E é esse Jesus que o espírito Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Franco, numa série conhecida como série evangélica, ela vai, após consultar os arquivos guardados no mundo espiritual, ela começa a escrever a vida de Jesus e a vida dos apóstolos em várias obras. Nessa viagem com Amélia Rodrigues, que foi professora na Bahia, no final do século XIX, começo do século XX, poetisa, dramaturga, ela nos coloca com a sua prosa em poesia, diante de um Jesus vivo, um Jesus que fala aos apóstolos, que conversa conosco, um Jesus que mostra para nós quem são os apóstolos. Porque nós estamos acostumados a olhar São Paulo, São Pedro, São João, Santos, que a igreja ungiu. E colocamos esses santos como algo inalcançável. Amélia Rodrigues e o Espiritismo vem nos mostrar que os apóstolos não eram espíritos atrasados, mas eram homens rudes. Eram espíritos que foram preparados para aquela missão com Jesus. Jesus planejou a sua missão e selecionou cada um deles para que eles estivessem com ele na sua caminhada enquanto ele estivesse na terra. Cada um trazia a sua característica, o seu psiquismo, o seu comportamento, a sua cultura. Todos eles já haviam vivido juntos antes, sem nenhuma exceção. Se conheciam profundamente e sabiam que entre eles, aquele que preponderava, atendia pelo nome de Simão Pedro. E sabiam eles que viria um que seria maior do que eles, e que atenderia pelo nome de Paulo de Tarso, porque eles já se conheciam. E ao longo da obra da Amélia Rodrigues, nós vamos vendo que o grupo de apóstolos nada mais é do que nós no Centro Espírita hoje, mal comparando. A história de cada apóstolo é a nossa história. Cada um deles representa aquilo que nós somos no todo hoje. Cada um de nós tem um pouquinho de Paulo, de Pedro, de André, de Tiago maior, Tiago menor, de Marcos.
de cada um deles. Jesus colocou tudo de forma pedagógica para que nós nos víssemos neles. E com esse contexto, no último livro publicado por Divaldo Franco, ainda no Corpo Físico, em 2023, ele que desencarnou agora em maio, Amélia Rodrigues publica sua última obra e dá o nome a essa obra de O Essencial. Quando ela traz um Jesus intenso. Eu já tinha lido toda a obra dela, inclusive mais de uma vez. E quando eu li aquela obra, eu percebi como que se fosse uma despedida. Realmente, Amélia Rodrigues estava fechando a sua obra. E Divaldo estava se preparando para partir. Não havia dúvidas. Porque aparece Jesus conversando com todos, como se estivesse conversando comigo. E aquilo me marcou por demasia. Por demasia. Jesus deixa claro nessa obra que nós estamos juntos, mas já estivemos juntos em outras encarnações. Nós já encontramos com os nossos amigos no centro espírita, nós já cometemos equívocos na igreja, nas diferentes igrejas, e hoje estamos convidados por Ele para estarmos aqui, na casa espírita, no espiritismo, para os trabalhos que se fazem necessários. E aí, ele trava nessa obra, no capítulo 17, um dos mais profundos embates em toda a obra de Amélia Rodrigues. A hora estava chegando, o momento estava chegando. E ele percebe que Judas estava com dificuldades. Todos nós temos um pouco de Judas. Aqueles que agridem as casas espíritas, aqueles que os ofendem, aqueles que tentam mudar o caminho, o rumo das coisas na força, todos nós que fugimos dos nossos compromissos, todos nós que diariamente negamos Jesus com nossas atitudes, traímos, na acepção do verbo trair. Todos nós temos muito de Judas dentro de nós. Temos de Pedro, temos de Paulo, temos de Maria de Magdala nos tormentos do sexo. E nós temos de Judas, o trair. E ele tem uma conversa profunda e difícil com Judas. E Judas começa dizendo a ele que ele tinha dificuldade de amar. Os meus irmãos não me aceitam. Eu não consigo me integrar com eles, mestre. Eu sou diferente deles. Eu entendo o que o senhor fala, mas eu não consigo ver isso na prática. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade de estar integralmente contigo, mestre. Ele mostrava a sua faceta, somos nós. Ele tinha um objetivo porque ele estava de olho na matéria. Ele queria que Jesus fosse aquele príncipe que viesse, e por tudo que Jesus já tinha feito, curado, levantado o leproso, devolvido a visão, curado o paralítico, que ele viu, tudo acontecendo, Jesus vai nos libertar. E ele será poderoso, eu estarei com ele. Qual de nós que não pensa assim? Qual de nós que ainda, eu vou no centro, quem sabe não tem uma consultinha? Quem sabe o Espírito não me dá uma dica? Quem sabe um mentor? Coloca o nome pomposo no mentor, sem analisar a mensagem, como dizem o livro dos médiuns, Allan Kardec, que diz, é melhor refutar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Eu aceito, incauto que eu sou, porque eu estou interessado na vida material. Eu não entendi o que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Eu vou lá no centro, quem sabe ele me cura. Eu não queria ter essa doença, ninguém quer ter doença. Nenhum de nós.
Mas a proposta não é essa. Quando Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos espíritos, qual o objetivo do espiritismo, eles respondem: a transformação moral de cada um de nós. Essa é a transformação. Estamos sendo acolhidos para ouvir as palestras, para estudar, para compulsar as obras, para se tornar um trabalhador, aplicar o passe, educar a mediunidade, fazer assistência social, fazer palestra, fazer evangelização, fazer a campanha da sopa, da cesta básica, da costurinha, do enxoval, me apresentar ao trabalho com compromisso. Para isso que eu estou aqui. Enquanto eu vou praticando o evangelho no trabalho espírita. Judas não queria fazer isso. Que Paulo fazia, que André fazia, que Marcos fazia, que Tiago fazia. Eu não queria fazer isso. Então ele diz a Jesus que ele não conseguia amar. Ele diz que ele tinha a estigma da desgraça, baixa autoestima. Que perigo eu me colocar como espírita nessa posição. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei. Imagina, é tudo que os inimigos do Cristo querem. Todos nós temos potencial para trabalhar. Essa é a grande riqueza do espiritismo. Não é mais um padre, um pastor, alguém que domina a tribuna e a palavra e impõe a sua interpretação. Mas hoje está aqui um Marco, uma pessoa normal, absolutamente normal, cheia de defeitos, de problemas, de lutas, que está trazendo a sua cultura, a sua educação, as suas lutas em confronto com o Evangelho. E amanhã vai estar aqui o Zé Luiz, vai estar o João, o José. Todos nós podemos passear, caminhar pelo Espiritismo, falar em nome de Jesus, evangelizar em nome dele. Todos nós, sem exceção, podemos aplicar o passe, se convertendo num trabalhador, sem essa de que o passista é alguém sobrenatural. Qualquer um de nós, na definição pura do passe, no capítulo 14 da obra Gênesis, é passista por natureza. E as pessoas fogem, alegando baixa autoestima. E Jesus fala para Judas, ele continua falando: Judas, eu os convidei para a transformação moral. Eu os convidei para que vocês sejam as cartas vivas do meu evangelho. Eu os convidei para vocês estarem comigo nesse trabalho. E ele diz mais: Judas, o amor, o que é o amor? Quando que eu digo eu amo você? Alguém já pensou nisso? O que significa dizer para o outro que eu amo? Quantas pessoas que brigam com o cônjuge, com o namorado, você nunca me diz que você me ama. Eu ouço isso quase todo dia, 44 anos. Como eu estou fazendo curso para santo, eu há 44 anos eu ouço todo dia isso. Você não me disse ainda, você me ama hoje. Então eu agora já acordo de manhã, eu já digo, eu te amo, já resolvo, mas não te amo. Vai o dia, vai que vai uma beleza. O que é eu dizer eu te amo? Para Jesus dizer a Judas, o amor precisa ser trabalhado, cultivado, exercitado. Eu amo quando eu cuido da pessoa que está comigo. Eu amo quando me desdobro para dar o melhor para os meus filhos. Eu amo quando eu me desdobro para proteger a minha esposa, minha cônjuge, o meu marido, que eu cuido, sem ficar com bobageira na cabeça, tentando entender se deve, eu não deve fazer. Eu amo. Amor é incondicional. Há tantos males sendo feitos que ficam colocando, você tem que amar por causa disso. Amor se exercita, se trabalha, se cultiva. Não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou para Judas: aprenda a amar,
Se entregue sem ressalvas. Se emocione. Se dedique. Ah, mas eu estou cansado porque na vida eu só tomei bordoada. E ele, Jesus, o que ele levou? Para que eu tenha o desplante de dizer que não vou amar mais, porque fui enganado, fui traído, fui machucado. E às vezes que eu enganei, que eu traí, que eu machuquei. Amar exige dedicação. Amar a vida exige dedicação diária de agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Nossa irmã que começou a prece hoje, ela começou agradecendo o dia. O fato de nós estarmos no corpo físico, há mais de 15 bilhões de espíritos querendo estar aqui. Eu estou entre os 8 que estão tranquilos. Eu sou um abençoado por Deus, todos nós. E eu agradeço a Deus. Isso é exercitar o amor. Porque quando eu exercito o amor, eu deixo fluir dentro de mim a emoção. Ele diz a Judas, você precisa se emocionar mais. Olha o que Jesus fala e a Mary Rodrigues coloca. Você precisa identificar e treinar as suas habilidades emocionais. Olha a frase de Jesus para Judas. Identificar a emoção que eu tenho. Deixar a emoção fluir. A alegria, a lágrima, o sorriso. A vontade de servir, a vontade de fazer o bem, a alegria de uma música, de uma poesia, a alegria de fazer o bem ao próximo. Ah, mas aquela pessoa vai fazer. Eu fiz o bem, eu quis fazer. Eu quis ajudar aquela pessoa. Eu fui lá, ajudei, eu falei. Eu fui no centro espírita e falei, eu fui e apliquei o passe. Sem fazer cálculo e conta do quanto que eu vou ganhar. Pelo simples prazer, pela alegria íntima de se ver feliz, se encontrando. Há um texto no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Lázaro, o redivivo, chamado O Dever. Um texto que, se eu falar aqui, eu vou falar decorado, porque eu adoro esse texto. Lá no meio do texto ele diz das vitórias que nós temos íntimas no oculto, que não tem plateia. As maiores alegrias são aquelas que não tem plateia, que não tem público para me aplaudir, mas eu sei que eu fiz o bem. Eu sei que eu amei. Eu sei que eu estou servindo. Eu fiz a minha parte, o meu papel. E eu me sinto feliz com isso. Judas tinha dificuldade de entender isso. E nós temos dificuldades de entender essas questões. Porque todos nós, Jesus diz a Judas. Olha onde Jesus foi com Judas. Todos nós temos conflitos, angústias, ansiedades, incertezas. Muitos do passado. Mas nós temos muitas coisas do presente, dessa encarnação. Quantas escolhas nós fizemos que nós não nos orgulhamos. Quantas coisas equivocadas nós fizemos que nós nos envergonhamos. Por isso que nós estamos aqui. Eu me recordo, numa fase muito difícil da minha vida pessoal, já há alguns anos, estava na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, uma atividade com Raul Teixeira. Em determinado momento, durante a reunião, o Espírito Camilo começou a tecer algumas considerações aí, dirigindo-se a mim. Ele me disse: filho, cai. Mas cai no chão, na doutrina espírita, pois ali você terá uma chuva de bênçãos. Nunca saia por essa porta, filho. Talvez eu estivesse pensando em abandonar tudo. Depois de tudo que foi investido para que eu estivesse aqui.
depois de tudo que os Espíritos fizeram para mim, encarnação, que naquela altura estava bem encaminhada, eu já tinha anos de trabalho no Espiritismo. Talvez eu estivesse cansado, estava, do processo depurativo da obsessão, que me adoeceu, com o qual eu tive dificuldades de lidar, e fui aprendendo, e ele me disse, segue trabalhando, meu filho, porque é ali que você vai encontrar as respostas, e nós seguimos. Coisas que nós temos, que nós não nos orgulhamos, mas eu caio aqui, eu venho aqui, nesse altar, eu venho trazer todas essas minhas lutas, sem vergonha, para que eu seja abraçado, cada um de nós nos abracemos, porque é aqui que Jesus, na sua pureza, vai nos acolher. É aqui, abraçado por Ele, que nós vamos chorar no teu peito, que Ele vai nos consolar e vai dizer, recomeça, meu filho, levante e recomeça. O que Ele disse a Maria de Magdala, filha, seja bem-vinda. E Ele acolhe Maria de Magdala, que há 7 encarnações se prostituía, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, rica, e ela, quando ela é acolhida por Jesus, ela se transforma imediatamente. Por quê? Porque Ele não perguntou a ela o que ela fazia. Ele perguntou a ela, tu queres servir? Sim, mestre. Então venha comigo. E ela se transforma. Todos nós temos conflitos, todos nós temos ansiedade. O que é ansiedade? É o medo do amanhã, que não deve ser exacerbado, porque o futuro a Deus pertence. A cada dia já basta as suas obras e os seus problemas, dizia Jesus. Então eu vou procurando resolver os problemas hoje, fazendo o meu trabalho de modificar-me, de voltar atrás, de vencer esses conflitos, essas angústias, essas incertezas. E ele diz para Judas, Judas, é preciso ternura para vencer esses conflitos, é preciso enfrentar os conflitos, essas angústias, essas incertezas, não deixar a depressão se acercar, é preciso ter ternura contigo. E aí Jesus disse, Judas, este é o mistério básico da existência, lutar contra as nossas deficiências, as nossas dificuldades, lutar contra aquilo que nós estamos trazendo do passado, encetar uma nova jornada, apesar de ter delinquido, ter sido assassino, homicida, ladrão. Ele coloca um homicida para construir toda a sua base. Paulo de Tarso, ele coloca como uma referência, aparece para ele uma prostituta. Ele buscou a todos sem exceção e diz para Judas, é preciso que você entenda que o mistério básico, não sou eu que estou falando, é Jesus que falou. O mistério básico, o objetivo básico da experiência no corpo é vencer os conflitos, é se desafiar, é se enfrentar. Não há mágica. E aí as pessoas vêm e dizem, não precisa estudar Kardec, não precisa estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, tirando de nós a ferramenta para que eu exerça o mistério básico que Jesus me confiou. Meu reino não é deste mundo. Tirando de mim o tesouro que Ele me deu, para que eu me reconheça. Lá na obra Perturbações Espirituais, ditada pelo Espírito Manuel Filomeno de Milano pelas mãos de Divaldo Franco no ano de 2015, quando ela foi lançada, eu me recordo que foi um impacto para mim muito grande. E no grupo mediúnico, que participa até hoje na FEB, nós estudamos o livro. E cada capítulo que nós estudávamos, mais preocupado nós ficávamos. Eu me recordo que passei a ter um cuidado maior ao falar de público.
Tamanha é a pressão espiritual do mundo espiritual inferior, que está registrada no livro em todos os trabalhadores. Mas ali naquela obra, há uma passagem bastante sugestiva, que conta a intervenção que o Dr. Bezerra de Menezes executa numa casa espírita de grande porte, uma grande capital do Brasil, não é Brasília, eu já adianto, para que ninguém fique procurando casa a comparar. Eu sei qual é a capital, que depois o Divaldo falou, mas não vamos dizer. E ele intervém naquela capital, naquela grande casa espírita, que tinha mais à época de 60, 70 anos, e que o presidente da casa estava sob um temporal obsessivo. E esse temporal trouxe até ele um homem mais de 50 anos, uma moça, com um pouco mais da metade da idade dele, que ele se engraça. Ele era casado, tinha 2 filhos, um homem bem situado financeiramente, e que era presidente do centro, que era muito organizado, trabalhava, fazia as coisas administrativamente, mas tinha o hábito da pornografia, e tinha o hábito de frequentar as casas de prostituição, sendo presidente do centro espírita. E deu a brecha, mesma coisa de quem tomar uma cervejinha, não tem nada. E aí os espíritos, tudo, a dar a brecha. Vou fumar um cigarrinho, um vape, um narguilé, os amigos, não tem uma tacinha de vinho, mas imagina. Deu a tomada do processo obsessivo. Que álcool fica do lado dos espíritos, tudo fungando. E do ladinho, vai lá, toma mais, toma, fuma mais, isso mesmo, vê mais coisa, olha mais, come mais. Ele está sugando tudo, ele se alimenta daquilo. E os espíritos, não, pode uma tacinha de vinho. E vai jogando as pessoas. Não sei se a pessoa foi alcoólatra na última encarnação, eu não sei o que ela fez na última encarnação, e eu vou empurrando com as minhas permissividades. E ele com as dele. Até que ele finalmente ficou preso dos espíritos que estavam tentando derrubar o centro espírita, intervir no projeto de Jesus de Nazaré. Ele se engraça com a moça e a engravida. Kardec passou longe. Ele admite. O centro espírita não é lugar para nós ficarmos brincando, para escondermos as coisas. O centro espírita é um local para a nossa transformação moral. Ela demora, mas eu preciso estar caminhando nela. Eu preciso estar andando para frente. Eu não posso me esconder atrás. E como que eu ando para frente? Com o estudo, com a minha transformação moral, que ele diz a Judas. E ele fala para Judas: eu vos convidei. Convidou a todos nós para estarmos aqui nesse processo de transformação. Nós fomos buscados nas regiões inferiores para estarmos aqui. E ele fecha dizendo a Judas uma coisa maravilhosa. Ele sabia o que Judas ia fazer. Mas ele diz a Judas: Judas, amai-vos. Amai-vos, Judas. Você precisa aprender a se amar. É como se ele estivesse dizendo para o Marco: Marco, você precisa aprender a se amar. Eu preciso ter paciência comigo. O que ele diz lá no Evangelho de Mateus? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu não consigo amar ninguém se eu não tenho paciência comigo, se eu não tenho perdão comigo. É óbvio que o processo de olhar para o passado, ele é doloroso, ele é cansativo, ele deixa noites sem dormir. Às vezes as pessoas chegam para mim: eu estou tantas noites sem dormir, vou tomar um remedinho. Eu falei: não faça isso, continue sem dormir. Mas como? Que você está em estado puro, você está olhando para dentro, você está com raiva de você. Eu não queria ter feito aquilo, mas você não tinha os elementos, as informações que você tem hoje. Quando
Paulo persegue os cristãos, está lá na obra Paulo e Estevão, ele não conhecia o Evangelho de Jesus, ele ouvia Abigail falar, mas ele não conhecia o Evangelho de Jesus. Quando ele conhece, quando Jesus aparece para ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina o impacto em nós se Jesus para aqui na minha frente agora, o que eu faria? Marco, por que me persegues? O que aconteceria com a gente? E quando ele pergunta para Saulo, e Saulo depois vê o que realmente é a vida, entende que o meu reino não é deste mundo, o homem inteligente que era, ele começa o processo de mudança. Os 3 anos que ele passou no deserto, chorando copiosamente, noite sem fim, sem dormir, com a tristeza do que ele tinha feito. Condenou Estevão à morte com apedrejamento, roubou, expurriou cristãos, perseguiu, mandou para masmorra, separou famílias, chorava copiosamente. Esse é o nosso processo. Mas Marco é muito masoquista, é muita dor. Jesus diz em um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a dor é a lapidária eterna. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para ficar definitivamente, nós estamos de passagem. O Espiritismo mostra de onde eu vim, por que estou aqui, para onde vou, dependendo das minhas condições. E quando eu vou estudando, eu vou entendendo como isso ocorre. Então eu estou diante de um processo difícil, mas que eu preciso ter paciência comigo. Eu preciso me amar. Eu preciso me perdoar. Eu preciso, segundo o Código Penal da vida futura, o céu e o inferno, me arrepender e reparar o que eu puder reparar. Esta é a terapêutica proposta a Judas e que Jesus nos propõe à luz do Espiritismo. E aí as pessoas vêm e dizem assim, não, nós temos que fazer coisa nova para o centro espírita. Não tem nada de novo. Nós não entendemos nem Kardec ainda. Nós não compreendemos nem as propostas deles, quais são. Mas é muito chato, palestra, estudo, passa, é isso mesmo. Divaldo Franco desencarnou cumprindo toda semana a mesma sequência. Chico Xavier desencarnou fazendo a mesma sequência. Exposição em paz, psicografia, reunião mediúnica, caridade, sem grandes novidades e surpresas. Por quê? Porque nós estamos num processo de reconstrução. A natureza não dá salto. E ninguém vai tirar de nós as dores que nós precisamos carpir, como eu já disse aqui, chorando de noite no travesseiro sozinho, em silêncio para que o cônjuge ou a cônjuge não veja. Quantas vezes nós aqui todos choramos no chuveiro escondido, para que os nossos filhos não vissem as dores que nós estamos ou estávamos carpindo? Quanto de nós não parou o carro no meio da estrada e chorou copiosamente, ao se lembrar de coisas que fez no passado, como ocorreu comigo uma ocasião, de olhar para aquilo que eu tinha feito, e identificar nele os meus filhos de hoje, que são as maiores joias que Deus me concedeu. De olhar para como é que eu pude fazer aquilo? Como é que eu pude fazer aquela escola? Como é que eu pude seguir aquele caminho? Mas quando Jesus diz para Judas, é preciso que você se ame mais. Ele está dizendo para nós, se ame, se perdoe. Fiz. Hoje estou aqui, estamos aqui. Nós já estamos melhorando um bocadinho. Então, eu fico feliz. Tem muito ainda. Eu preciso me amar. Eu preciso ter paciência com o meu cônjuge problemático, com a minha cônjuge problemática. Eu preciso aprender a amar do jeito que ela é.
Hoje nós vemos as pessoas na primeira atividade do casamento, manda embora, sai daqui, vai. E o compromisso espiritual? Mas ele é uma pessoa difícil, depois que junta a escova de dente. Eu me lembro que eu sempre falei para os meus filhos, o problema não é enquanto está namorando. O problema é quando junta a escova de dente. Porque daí a pessoa começa a se apresentar como realmente é. O príncipe vira um sapão. E a princesinha, cheirosinha, vira bruxinha. E é assim, eu vou amar o sapão, e ela vai amar o sapão, e ele vai amar a bruxinha. E a coisa mais linda que tem é envelhecer aqueles dois juntos, encontrando outras formas de amor, de parceria, de cumplicidade. Mas para isso é preciso vencer as crises lá atrás. Mas eu não quero sofrer, porque hoje se vende a fantasia. Se vende que tem que estar rindo toda hora, bonito, no Instagram, no TikTok. Isso não é realidade. Isso não é verdade. A vida é linda, maravilhosa, porque ela traz a dor junto. Os momentos em que eu choro, os momentos que eu sorrio. Os grandes poetas de antigamente, Cartola, Rubicino Rodrigues, que cantavam a dor e a vida, porque iam no trem da central, balançando, se batendo cabeça. Hoje os compositores andam de jatinho. Não dá tempo de sentir a dor, batendo, se apertado e tocando violão, no trem da central, no Rio de Janeiro, na década de 30. Meu pai morava no Rio e cantava, rapaz, pegava o trem e aquele pessoal balançando, batendo, e nele só no batuquezinho fazendo canções lindas. Vinha da dor, da tristeza, da amargura. A vida vai nos lapidando, a dor vai nos lapidando. Por todos nós, por isso que Jesus diz a Judas, tem paciência contigo, Judas. Aprenda a se amar. E diz no final, ele diz duas coisas para Judas fundamental, para nós espíritas. Nunca se isole. E sempre se preocupem com quem está se isolando. Principalmente os idosos. Nunca se isole. Porque quando eu me isolo, eu viro presa fácil dos espíritos obsessores. Por isso que Jesus dizia, não se isole. Percebamos que foi a penúltima coisa que ele disse a Judas. Não se isole. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele via os espíritos inferiores atuando. Ele via o tempo todo, ele sabia quem eram. Eram os inimigos dele, até de outros planetas. Ele sabia. E ele via aquilo tudo. E a última coisa que ele diz para Judas, nunca deixe de orar ao Pai. Faça como eu, todo dia. Ore ao Pai. Imagine ele. O Espírito mais perfeito, o Filho de Deus. O nosso irmão maior. O espírita não pode ter dúvidas contra isso. Jesus não é Deus. Jesus é o Espírito como nós. O mais perfeito Espírito que esteve na Terra. Esse é o valor dele. Reencarnou, que nem nós, nasceu que nem a gente. Sofreu o cravo da cruz que nem nós. E isso é que tem valor, o sacrifício dele. Carregou a cruz, sentiu a chibata nas costas. Sentiu as agruras do corpo material. Levou 1000 anos para reencarnar. Mas foi um processo igual ao nosso. Para ter valor, para ser o exemplo para nós. E ele diz, olhe Judas. Judas não seguiu o conselho. E traiu Jesus, entregando ele ao Sinédrio. Quando que nós vamos aprender com Judas? A não colocar os objetivos na terra. Quando que nós vamos aprender a efetivamente irmos fazendo as mudanças que nós precisamos fazer? Executar aquilo que nós precisamos executar? Quando que nós vamos efetivamente começar a estudar com seriedade tudo isso que nós temos recebido? Que tantos palestrantes, expositores vêm e falam. Quando que eu vou começar a prestar atenção no exemplo de Pedro,
entender as razões pelas quais Pedro negou Jesus, ou que Saulo de Tarso perseguiu os cristãos, ou porque Tiago não tinha fé, ou porque André tinha as dificuldades. Quando que eu vou entender que os apóstolos falam de nós? E finalmente, com o Espiritismo nas mãos, eu poder iniciar a minha jornada de transformação moral. Com lágrimas, com tristezas, com lutas, mas ao mesmo tempo com muito reconforto e com muita alegria. Não há coisa mais gostosa do que olhar para trás e verificar que nós já caminhamos um tanto, que a gente já aprendeu alguma coisinha, que eu já estou aplicando passe, que eu já estou fazendo evangelho no lar, que eu estou coordenando o estudo, que eu estou indo ajudar na sopa, que eu estou fazendo a limpeza, que eu já estou podendo falar em público. Não tem coisa melhor, mais gostosa, do que eu ter essa ciência de que Jesus me aceitou na sua seara para eu servi-lo e servir com ele. O dia que eu ouvi Raul Teixeira falando isso, eu fui tomado de uma emoção, porque ele falou com tanto carinho, alegria de saber que nós estamos aqui, todos nós, sem exceção, Deus nos ama incondicionalmente. E porque Ele já conta com cada um de nós na sua seara para servir, para caminhar com Ele. Ele não está perguntando o que o Marco fez, o que o João fez, o que a Ana fez, o que a Matilde fez, Ele não está perguntando nada disso. A coisa mais gostosa que tem é saber, pelo Espiritismo, que Ele já está de braços abertos, aguardando cada um de nós, com a nossa riqueza, com o nosso valor, com a nossa alegria, com tudo aquilo que nós somos ótimos. Por isso que Ele nos trouxe aqui. E Ele só espera de nós que nós aprendamos a servir com Ele na sua seara. Por isso, os tormentos da alma de Judas, eu quis dividir com vocês na noite de hoje. Todos esses tormentos de Judas, que Judas foi colocando para Jesus, para estimulá-los a ir lá e ler, e refletir nos tormentos da alma que todos nós temos, e que Judas representou tão bem perante Jesus. E me lembro, para fechar, de uma obra publicada em 1971, pelas mãos inesquecíveis de Chico Xavier. Quando na abertura desse livro, chamado Antologia Mediúnica, o Espírito Maria Dolores traz um poema de uma beleza ímpar. Mas é muito longo, muito longo. Eu costumo usar as duas últimas estrofes, porque ela fala da prece. Ela vem descrevendo a prece em forma de poema. Vi, certa feita, um espírita de Minas Gerais há muitos anos, que declamou esse poema de uma forma que levou todas as lágrimas naquela palestra. Já se vão mais de 30 anos. Guardei na minha mente aquele dia, e vira e mexe consulto essa obra para ter na minha mente aquilo que Maria Dolores fala sobre a prece. E lá no final ela diz assim: Senhor, não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que eu cansarei além do necessário se eu cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que eu te rogo que não deva, Senhor, por misericórdia, não me atendas, Senhor. Jesus, conosco sempre.